Bom dia! Hoje, sábado, dia 15 de junho. Já estamos na metade do ano e perto do final do ano, e também hoje a mensagem vem para falar para você que estamos perto, muito mais perto da volta do Senhor, da volta do Rei. Ele está voltando. E por que isso todo mundo já fala, há muito tempo já se fala, e tal, e tal, e tal. Se isso não te incomoda, eu penso que você já provavelmente já está pronto e vai ser recolhido ainda hoje, ou você não está pronto e não conhece a palavra de Deus. Porque isso tem que te trazer uma reflexão. As coisas que nós temos observado e até a gente lê muita coisa, a gente vê muita coisa. Eu acredito que você que está me assistindo e crê em Deus, coloca isso tudo que você vê, isso tudo que você escuta, você traz para a palavra. Você tem que colocar aqui, ó, Senhor, isso, Senhor, aquilo, para que você tenha um parâmetro. A palavra de Deus é o nosso parâmetro, deve ser o nosso parâmetro para tudo aquilo que a gente vê, ouve, vive, para toda a nossa vida. Nós temos que consultar aqui se isso que está acontecendo, o que estamos vendo, condiz com a palavra ou como deveria ser, como deveríamos agir. Ou se já agimos, como que nós precisamos melhorar. Se agimos certo, se agimos errado. Hoje eu acordei e li mais uma das notícias que nos esbofeteiam, que não é, nós damos a outra face e bate, bate. Mas o bom é que a gente sempre tem uma das faces para oferecer e aprender. E aí que vem a nossa mensagem. Porque de tudo aquilo que a gente vê, nós precisamos reter o que é bom. Nós precisamos aprender da palavra do Senhor e executar e fazer. Olha, hoje aprendi uma lição nova, não é? Eu tenho meu caderninho aqui que eu anoto as minhas mensagens, outras não consigo anotar por aqui, mas você meditar. Quando o Senhor te mostra algo e você lembra da palavra dele e você sabe como poderia ter agido ou como deveria agir ou o que aquilo traz de acordo com a palavra ou o que você refletiu, tem um caderninho, vai lá e anota, pega sua Bíblia, busque, ache aquela palavra, medite, porque o Senhor quer falar com você. Tenha o hábito de anotar, de buscar, de pesquisar. Tenho certeza que Deus vai te ensinar muito, você vai aprender muito. Mas voltando aqui à mensagem, então, ou melhor, a notícia que me impulsionou a vir gravar este vídeo aqui, e foi isso que eu fiz, eu escutei a notícia e fui para a palavra, porque aquilo ali me saltou aos olhos muitas coisas. E escrevi e veio aqui repartir com você. É uma notícia sobre um caso aí de um estuprador que deu palestras falando acerca do vulnerável, de como dar atenção para este vulnerável, o que precisa ser feito para este vulnerável. Mas este vulnerável se trata com relação a ele, falando das suas experiências dentro do sistema prisional e de como que ele era um vulnerável. Ficou 16 anos e alguns meses, se não me engano, cumprindo pena e na verdade, a pena dele, em nenhum momento diz que ele crê em Deus, ou se converteu, ou estão dando crédito para isso, em nenhum momento, tá? Porque se fosse talvez alguém que está buscando a Deus, talvez a gente, né, nós precisamos ver os frutos para ver se há um arrependimento. Mas neste caso não teve menção a isso em nenhum momento. Mas ele está falando do vulnerável de si mesmo. Mas em nenhum momento fala do vulnerável o qual ele matou e estuprou. Até me lembra uma parábola que tá lá, agora falando aqui, eu lembrei, do credor incompassivo. Aquele que o Senhor perdoou a dívida, né? Ele foi perdoado, foi solto, né? E só que quando ele saiu, né, ele pagou a sua pena, vamos dizer assim, e quando ele saiu, ele foi atrás dos que deviam para ele. Ou seja, ele estava olhando para si. Aquele que devia para ele, ele não teve piedade nenhuma.
Ele não foi alguém misericordioso como o seu patrão antes agiu com ele de misericórdia e o soltou. Mas ele não teve misericórdia dos outros. Ele se achou injustiçado porque não tinha recebido aquilo que lhe era devido. E foi lá e fez diferente. Então, né, é a mesma coisa que talvez que dá para pensar de alguém que cometeu um crime, que estuprou, que matou e era menor, mais vulnerável ainda do que ele, adulto dentro de uma prisão, mas que sofreu pelas mãos dele tudo aquilo, uma criança, tá? Uma criança incapaz, que foi estuprada, que foi morta, mas ele, dentro de uma prisão, cumprindo sua pena, né, cumpriu e se achou injustiçado lá dentro. Ele não teve misericórdia nenhuma e nenhuma compaixão. Mas em nenhum momento se fala da compaixão que ele deveria ter, né? Ele requer compaixão para si, mas não teve e não fala em nenhum momento mas não fala da compaixão que deveria ter tido e do arrependimento, enfim. Então são tantas histórias, não vou me adentrar aqui no caso, mas são tantas histórias que hoje estão acontecendo, tantas narrativas, tantas coisas que até mesmo próximo de você, com certeza, muitas estão acontecendo e você está observando tudo isso, mas nós não podemos ser meramente observadores. Nós temos que estar atentos ao que diz a palavra de Deus com relação a isso. E isso tem que ser um alerta para que eu e você busquemos mais a palavra de Deus. E aí que vem a mensagem: busquemos mais a armadura de Deus. Estarmos preparados, porque o Senhor está voltando e precisamos estar forte. A palavra de Deus fala de várias formas com relação a nós. E duas delas aqui, uma é que nós somos a noiva de Cristo. E a outra, nós também somos soldados de Cristo. E eu quero trazer aqui, primeiramente, como soldado de Cristo, nós precisamos estar com a armadura de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Não vou ler aqui porque vai se estender, mas anota aí agora, para depois você meditar nessa palavra, ou pausa o vídeo e medita nesta palavra. Sobre a armadura de Deus, sobre a palavra que tem que estar conosco, que nós temos de estar cingidos com a armadura do Senhor, para que possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. E é só através da palavra que nós vamos saber ali, com aquela armadura, nos locomover, nós vamos ter destreza, nós vamos ganhar habilidade, porque o Senhor vai nos colocando experiência e através da palavra dele vai nos ensinando. E nós vamos vencendo, né? Nós vamos saber manejar a palavra, nós vamos ter o escudo da fé, nós vamos saber como a nossa lança, não é? O nosso instrumento ali vai estar bem afiado, nós vamos ter o capacete, nós vamos ter a couraça, mas tudo isso para que a gente fique familiarizado com esta roupa, com esta armadura e também possamos guerrear de maneira assertiva, nós precisamos estar com a palavra. E ela vai nos dar essas habilidades, as quais precisamos para combater o bom combate. O combate, combatente aqui que fala sobre o bom combate, está lá em 2 Timóteo, anota aí, capítulo 4, versículo 7. Leia e medite nesta palavra, sobre você combater o bom combate. Como combater este bom combate? Aqui começa com a armadura de Deus. Necessitamos diariamente dar manutenção para essa armadura, que é a palavra de Deus. Então, notícias como estas vêm para nos alertar que o rei está voltando e que precisamos nos preparar, precisamos saber manejar bem a espada, que é a palavra. Assim também, com a palavra de Deus, é que nós vamos mantermos acesos no Espírito Santo. Lembra agora, vou trazendo para a parábola das 10 virgens, em que ali a representação da noiva se preparando para a espera do seu marido, do seu esposo, sim, que é o nosso Senhor que virá, que voltará. E ali algumas se prepararam e outras não. Outras, algumas tinham reserva do óleo para que a sua lâmpada nunca apagasse e outras não. Então, coisas que estão acontecendo hoje vêm para te alertar. Como você está caminhando agora? Você está levando tudo preparado? Está levando reserva do óleo? Está levando ali a reserva do Espírito Santo? Está se alimentando e fazendo ali a manutenção dos seus utensílios diariamente para que você venha vencer e vencendo? E no dia em que o noivo chegar, no dia que o nosso rei voltar,
Ele quer que nós venhamos nos apresentar enquanto noivas preparadas e que lutar e combater o bom combate. Essa parábola das 10 virgens está lá em Mateus capítulo 25. Anota aí para você meditar. E então chegarmos a combater o bom combate, a ganharmos, a guardarmos a fé, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5, vai falar ali sobre o combatente. Então, lá em 2ª carta a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3 ao 5, vai falar desse bom soldado, que vai receber a coroa por ter sido guerreiro, por ter lutado bem, por ter guardado a fé, enfim, todos os seus atributos. E também ali o final, o combater o bom combate, que está lá em 2 Timóteo também, no capítulo 4, no versículo 7. Então, todas as coisas que você tem escutado, que você tem visto, é para que você não só observe, mas revise a sua posição. Para que você revise se você está com a armadura em dia, se você está se alimentando diariamente da palavra, para que ela venha a ser renovada, para que a manutenção seja feita todos os dias, para que você tenha o Espírito Santo, que você tenha a reserva deste óleo, desta unção, que tudo vem através da palavra de Deus. Nós precisamos estar preparados aqui, ó. Com tudo isso que vem, traz para cá e medita. Aconteceu outra coisa? Traz para cá e medita. Você está pensando algo? Traz para cá. O que é a palavra de Deus? A luz da palavra para te direcionar acerca de tudo que você vê, ouve e vive na sua vida. Então, que fiquemos vigilantes, que fiquemos preparados, que venhamos cada vez mais estar preparados na presença de Deus para chegar ao grande dia e irmos junto com Ele.